Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo, junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ides comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, nesse mês de novembro, qual vamos então partindo para o fim do nosso ano litúrgico, nós começamos esse mês então, semana passada, celebrando a solenidade de todos os santos, nos recordando então da realidade do céu, que é para lá que nós vamos, para o céu. Ou que devemos ir, né? E devemos viver para isso, para alcançar o céu. No dia seguinte, no dia 2 de novembro, então nós lembrávamos a realidade do purgatório, rezando pelas almas dos fiéis defuntos. E vamos, durante esse mês, recordar então essas realidades últimas, né? Como vamos partindo para o fim do ano litúrgico, a igreja vai nos lembrando também dessas realidades últimas, de como devemos nos preparar então para essas realidades últimas. Assim como nós ouvimos hoje essa parábola das noivas previdentes e imprevidentes. O que isso significa para nós, ouvir essa parábola? O Senhor, quando contava as parábolas, é claro, Ele estava, né, no meio de um contexto, as pessoas iriam entender aquelas histórias, aquelas parábolas, né, que ele estava contando, porque estavam vivendo, era aquilo que eles viviam. E fala sobre uma festa de casamento, onde as noivas aguardavam o noivo. E era comum isso, né, porque as noivas, no dia do casamento, ficavam então preparadas, arrumadas, preparando o noivo. Enquanto o noivo então estava com a família da noiva, decidindo as coisas da festa, as coisas do casamento, para onde iam, onde iriam morar. E era comum então que o noivo se demorasse para chegar à casa da noiva, à casa do pai da noiva, onde ele ia encontrá-la e então celebrar o casamento, e por vários dias. Era uma festa muito desejada por todos os judeus, porque era um momento de grande alegria, de vários dias de festa. Então eles sabiam, o Senhor, ao falar essa parábola, eles sabiam muito bem daquilo que estavam indo. Porém, nessa demora do noivo chegar, algumas noivas então, as prudentes, né, outra tradução que podemos, né, dizer aqui para essas noivas, as prudentes, elas então levaram óleo consigo.
e as imprudentes não levaram. Então, no meio da noite, porque o noivo demorou, acabou o óleo dessas imprudentes. Tiveram então que sair para comprar. Só que nessa saída o noivo chegou e elas ficaram para fora dessa festa. O que isso para nós significa fortemente? Claro, os padres da igreja, né, principalmente Santo Agostinho, vai dizer o que é esse óleo de fato, que umas tiveram e as outras então não buscaram ter. Os padres da igreja diziam então que esse óleo era o amor. Então umas amaram de fato o noivo e outras então não amaram. Qual a diferença no fundo delas? O amor. Porque a prática do amor, ou seja, como já ouvimos aqui várias vezes, o amor que não é só palavras, não é só dizer palavras de amor, mas ações de amor, de uma entrega total de vida, de uma espera de fato no amor. Ou seja, quando nós amamos a Deus, não são simplesmente pelas palavras que fazemos, pelos atos exteriores que fazemos. Porque muitas vezes a nossa devoção, a nossa vida junto com Deus, ela está pautada simplesmente nas coisas exteriores. Ou seja, nós muitas vezes usamos muitos símbolos religiosos, usamos o escapulário, vamos à missa, participamos de diversas pastorais, de diversos movimentos, nós rezamos o terço. Estou dizendo que isso é ruim, pelo contrário, tudo isso faz parte da nossa vida espiritual, da nossa vida de apostolado. Mas essas coisas não podem ficar só no exterior, porque nós fazemos as coisas, mas como está o nosso coração? O nosso coração de fato está imbuído do amor? Porque se ele não estiver imbuído e cheio de amor, todas essas ações exteriores, elas serão vazias. Assim como dessas noivas imprevidentes, que não amavam e não geraram frutos, então ficaram para fora. Não foram ao encontro do noivo. O noivo aqui, claro, na parábola é Jesus. E essas noivas somos nós. Ou seja, nós podemos ser as noivas prudentes ou as imprudentes. Nós podemos de fato amar e ter essa devoção interior, ou seja, vir à missa por causa de Deus. Não porque eu quero me sentir bem, ou porque estou precisando de uma graça, alcançar alguma coisa, estou querendo algo em troca, então eu venho à missa. Não, nós vamos à missa porque nós amamos. Nós vamos ao confessionário para pedir perdão a Deus dos nossos pecados, porque ofendemos a Deus com o nosso pecado. Nós não vamos ao confessionário, ou não devemos ir, porque não estou me sentindo bem. Eu preciso me sentir bem, preciso me aliviar. Então eu vou falar os meus pecados. E é claro que o sacramento da penitência nos dá um alívio, porque nos livra de fato do pecado e nos coloca de novo em união com Deus. Claro que dá um alívio, mas não é esse alívio que nós buscamos. Nós buscamos o perdão de Deus, buscamos a união de fato com Deus. Ou seja, ofendemos a Deus, maltratamos a Deus pelo nosso pecado, então nós queremos nos reconciliar com Ele. Então nós buscamos o sacramento da penitência. E depois, imbuídos por esse amor, de ter recebido então o perdão de Deus, nós nos aproximamos da Eucaristia, para de fato Jesus no Santíssimo Sacramento vir até nós, porque o amamos. E muitas vezes podemos pensar assim, poxa, mas eu não estou me sentindo bem para ir na missa, assim, não estou bem comigo mesmo, estou com preguiça, eu não vou à missa hoje. Isso não são obras de amor, porque nos deixamos levar muitas vezes pelos nossos sentimentos, pelo nosso estado de espírito, pela nossa preguiça, e não encontramos com o nosso amado. Ou seja, de fato nós não amamos a Deus. No fundo, nós não amamos a Deus. Porque se amássemos de fato, nós iríamos, mesmo não querendo, não estando bem, com preguiça, tantas coisas para fazer no dia, mas vamos àquilo que é mais importante, encontrar com o amado na nossa vida, com o noivo aqui que ouvimos da parábola. É isso que nós devemos então pensar, para não chegar então no fim da nossa vida, porque é isso que a parábola de hoje quer nos dizer, nos levar ao nosso fim último desta vida, de que quando o noivo abrir a porta, estaremos aonde? No mundo, procurando as coisas, procurando esse óleo, já não haverá mais hora para buscar o óleo. Ou estaremos ali na casa esperando o nosso noivo, esperando a Deus, porque fizemos obras de amor, porque nos unimos cada vez mais a Deus,
amamos a cada dia mais a Deus, apesar das nossas faltas, das nossas limitações, nós buscamos cada vez mais essas práticas de amor para sempre ter o óleo em nós, para ter ardendo em nós essas velas, para que nunca se apague essas lâmpadas, porque a lâmpada é aquela que ilumina. Se falta o óleo, ela fica então na escuridão, ficamos na escuridão. Nós precisamos então desse óleo do amor que Deus vai dar em nós. Quanto mais buscarmos a Deus, buscando amar a Deus e ao próximo, em Deus. Ou seja, vencer no fundo a nós mesmos, as nossas falhas, os nossos apegos, o nosso egoísmo, e ir então em direção a Deus. Porque se pensássemos assim, podemos ver, notar, os casais jovens de namorados, por exemplo. Vamos, aquele rapazinho apaixonado, quando a namorada então manda um WhatsApp para ele, uma mensagem, fala: quero te ver agora, vamos nos encontrar no shopping. Aí ele olha na janela, está chovendo. Aí ele olha na garagem, não tem o carro. O pai saiu com o carro, mas ele tem que ir ao shopping encontrar a namorada que ele tanto ama. Então ele vai, ele enfrenta a chuva, ele enfrenta o que for, ele pega ônibus. Ele vai por quê? Porque ele ama aquela moça, quer entregar um dia a sua vida àquela moça, um dia pelo sacramento do matrimônio. Então ele vai, ele não vê aqueles meios, ele vê o fim, que ele quer encontrar com a namorada. Ou seja, é isso que deve nos mover, nós olharmos para o fim, para Deus, para o noivo, e praticando cada vez mais esses atos de amor, nos entregando cada vez mais a Deus. Não simplesmente nesses atos exteriores, que devemos, claro, fazer. Devemos rezar o terço, usar o escapulário, tantas outras devoções que podemos ter. Mas esses atos exteriores devem partir então do nosso interior, da nossa vida de fato devota, da nossa vida entregue a Deus. Porque nós vamos rezar o terço porque amamos a Deus, amamos a Nossa Senhora. Nós vamos usar o escapulário porque queremos imitar a Virgem Maria, queremos a sua ajuda, nós a amamos, então usamos o escapulário. Vamos para as procissões porque amamos a Deus, queremos professar a nossa fé publicamente porque amamos a Deus. Ou seja, há uma grande diferença. Porque todas as noivas estavam ali na casa, todas elas estavam ali. Todas elas dormiram. O noivo não repreende elas porque elas dormiram. Todas estavam ali. Mas de repente, quando o noivo chega, e ele chega mesmo de fato, de repente, umas estavam preparadas e outras não. As que estavam preparadas foram chamadas então às bodas. Ou seja, quando chegar a nossa hora, se chegasse agora, se fosse agora, o Senhor abrisse a porta para nós, qual tipo de noiva nós seríamos? As prudentes ou as imprudentes? Nós estaríamos com o óleo de fato do amor ou teríamos que sair para buscar? E sabemos que se saímos para buscar, o noivo irá abrir a porta, irá fechar e ficaremos de fora. Então, meus amados irmãos e irmãs, neste domingo, nesta Santa Missa, neste Santo Altar, possamos colocar a nossa vida de fato, a nossa vida interior. De sair hoje da missa com um desejo profundo de nos entregarmos cada vez mais a Deus, de amá-lo cada vez mais, de fazer tudo na nossa vida por amor a Deus. Seja as práticas religiosas, seja as práticas que fazemos no nosso dia a dia, do nosso trabalho, do nosso estudo, que façamos também tudo por amor a Deus, tudo ofereçamos a Deus. Vamos encher então nossas lâmpadas com esse óleo do amor, para que sempre fique acesa, e acesa de tal forma que ilumine não só o nosso coração, a nossa alma, mas ilumine o mundo, ilumine aqueles que estão ao nosso redor. Através das nossas práticas, irão iluminar a tantos, e tantos irão buscar também este noivo. Que a Santíssima Virgem Maria possa nos ajudar, então, nesta semana, na nossa vida, a nos prepararmos de fato para o encontro definitivo com o nosso noivo. Para que ela nos ajude a cada dia mais nos entregarmos por amor a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima. E sua Mãe Maria Santíssima.